Pessoal online, para onde está aqui? Deus te abençoe. Está aí Eduardo de BH, Rosa, Vinícius, Carmen, Rejane, Luzinha, todos vocês. Deus te abençoe. Grande amor para vocês. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que eu amo muito. Pessoa que eu amo muito. E que depois eu conto nossos momentos de conhecimento. É muito engraçado. Mas eu queria falar sobre persistência. Persistência. Às vezes a gente fica muito enrolado. Muito enrolado. E essa é a reflexão que eu quero fazer hoje. Porque um dia você tem uma vontade tão grande de mudar as coisas. E aí Deus coloca as coisas para serem mudadas. Tá bom? Eu concordo com você que eu vou mudar. Na semana seguinte, eu te pergunto: você muda? Ah, mudo sim. Muda. Quando a gente está ligado em outra coisa, dificilmente a gente consegue andar nos caminhos de persistir aquilo que você se comprometeu com Deus em mudar. Entende? Mas por que a gente não consegue persistir? Por que será? Talvez porque eu não tenha tanta vontade, a minha vontade não seja tão grande a ponto de mudar. Estamos falando de vontade? Será que persistir é uma questão de vontade? E talvez por nós encararmos a persistência como uma vontade dirigida a obter um fim, nós estaremos errando. Porque a vontade, ela acaba. Ela acaba da noite para o dia. Aí fica você, a campainha atrás de você, aquela voz dentro de você fala: vai, muda, persiste, vai, continua a fazer isso. Mas a vontade acabou. Eu já não quero mais fazer. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos em Efésios 6, 18. Em Efésios 6, 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, orando. Você já orou? Hoje você já orou quantas vezes? Vai lá em Efésios 6, 18. Vê se você está conseguindo orar. Você consegue orar? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Então, até que orar hoje eu consegui, sabe? Hoje eu, diante da comida, na metade dela, eu fui lá e orei. Que Deus tire toda a praga, toda a semente do mal, limpe e purifique. Purifica a minha vida, meu dia, e assim eu vou continuar andando a minha vida. Tá bom, oração, ok, checklist. Porém, a súplica no Espírito. Nós estamos falando de uma perseverança. E eu estou dizendo para você que perseverança não é vontade. E eu estou dizendo para você que perseverança é um conjunto de um conteúdo que diz respeito a você estar em oração,
Porque você já orou e já buscou a Deus, é naquela direção que Deus quer que você vá. Mas logo depois, você precisa suplicar. Você precisa buscar que o Espírito Santo te guie. Porque uma vez que você tem o direcionamento de Deus, você precisa saber quais são os passos que você precisa dar. Amém? Porque às vezes a pessoa fala, essa é a vontade de Deus. E eu vou. Mas eu não busco o Espírito Santo para saber como fazer, de que maneira isso vai acontecer. Amém? E aí quando você está em súplica, quando você está buscando o Senhor, cada sinal é notado. Cada situação que você está passando é notada. Às vezes são tantas coisas na sua cabeça que é difícil você descobrir aonde está o Senhor mesmo. São tantas coisas que você colocou na sua mente ao longo de tantos anos, que aonde está o Senhor mesmo? Talvez o Senhor esteja nas coisas simples. Imagine as coisas simples. O amor ao próximo. Sair de dentro de si e amar o próximo. Deus está aí. E o simples fato de Deus querer exercitar isso em você pode parecer algo extraordinário, mas estamos falando da persistência. Se você é uma pessoa que acabou se isolando dos outros, com medo de que as pessoas pudessem magoar você ou te decepcionar, talvez Deus esteja dizendo para você sair dessa caverna. Mas eu estou numa caverna? Não, eu quero persistência para ganhar na loteria. Porque assim eu jogo todos os dias e eu vou ganhar. É esse tipo de persistência que você tem que pedir a Deus? Pergunta a pessoa que está do seu lado. É? Não, não é. Eu vou te explicar por quê. Porque é algo que move dentro de você e Deus te coloca que é naquela direção, ela vai criar dentro de você uma vontade muito grande de caminhar naquela direção. Aí você vai e caminha. Mas o fato de ser de Deus, não significa dizer que você vai ter perseverança, que o Espírito Santo vai estar te movendo. Porque o Espírito Santo só vai mover você se você estiver aberto para Ele. Amém? Se a gente não estiver aberto, o Espírito Santo passa, fala coisas com você e você fala assim, deve ser para o outro que Ele está falando. Já pensou? Quem já pensou assim? Às vezes você lê a palavra de Deus e fala assim, deve ser, isso aqui é bom para fulano. Isso aqui é maravilhoso para ciclano. Mas você nunca adapta e não coloca isso dentro de você. Será que aquilo pode curar você? A perseverança, vigiando. Diz para mim, será que a gente vigia e ora? Estamos falando da perseverança. Estamos falando de uma direção que você já orou, que é a vontade de Deus e que você está clamando dentro de você e pedindo a Deus por uma direção passo a passo. Você precisa vigiar. Por quê? Por que você precisa vigiar e orar? Porque no meio do caminho, já viu uma mosca passar? Você está olhando para uma direção, vem uma mosca. O que você faz? Você olha a mosca. Vamos imaginar que isso seja algo que você estava olhando na direção de Deus. Aí passa uma coisa que você goste muito, um brigadeiro voador. Aí você olha o brigadeiro. Estou falando de uma coisa muito simples, tá bom? Brigadeiro, tá bom? Pode ser qualquer coisa na sua vida. Você está ali persistindo com Deus, você está naquela súplica, é o Senhor, e aí a mosca passa. E aí o que você fez? Continua a olhar. Amém. E para os pecadores como nós, o que acontece? Você se distrai.
E a distração, você só descobre que está distraído depois que você fica. Sabia? Quando tem uma pessoa te cutucando, ei. Já viu filho de 5 anos? Filho de 5 anos vai, mãe! Quando tem 4 filhos, ele tem que falar mais alto. Senão ele morre. Ele chama atenção para si. Então, quando você estiver no caminho de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai tentar ser desviado. Desviado de quê? Daquilo que Deus propôs para a sua vida. Não é verdade? Então vamos imaginar que o propósito de Deus para a sua vida seja você cuidar de pessoas. Imaginemos, por hipótese absurda, que você aceitou esse propósito. Aí no caminho que você tem de cuidar das pessoas, vem uma pessoa e consome você completamente. Então aquele caminho que Deus propôs para você fica dividido entre 2 senhores. Ou você ama uma coisa, ou você ama outra coisa. Você não pode amar as 2 coisas ao mesmo tempo. Então aquilo passou a ser como um desvio na sua vida. O trabalho pode fazer isso com você. Não pode? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. O trabalho pode fazer isso com você? Hein? Você pode estar apaixonado pela sua esposa, mas também, sabe como é que é? Eu preciso me sustentar. O trabalho é importante. O trabalho é muito importante, o trabalho é importante, o trabalho é muito importante. Não é? O trabalho também pode ser uma fuga. Não pode? O trabalho pode ser importante, pode ser uma fuga. Aí você pode usar as 2 coisas. Você pode ser a mosquinha que está voando. Nunca mais vai esquecer, no brigadeiro voador. Então, pode ser a mosquinha que está voando. Mas a persistência num relacionamento, seja ele qual for, precisa ser trabalhado em observar, em suplicar ao Espírito Santo para você ter essa sensibilidade com os outros. Porque se você é casado, você tem que ter essa sensibilidade com a pessoa que está do seu lado. E se você tiver um amigo, você tem que ter essa sensibilidade. E amigo só se conquista com persistência. Você conhece algum amigo que você... não gostei de você. Lixo. Reciclável e não reciclável. Amigo precisa ser trabalhado. Amigo precisa ser cuidado. Relacionamento de qualquer forma exige de você uma persistência. Mas nem sempre a gente quer ser persistente. Porque dá trabalho. Sabia que dá trabalho? Pastora, você não conhece. Você não sabe. Reclama o dia inteiro, ciumenta. Ai, pior não ter. Amém? Mas também não ter requer disciplina. Então a persistência, ora, que nós estamos chamando a uma reflexão, é uma persistência que vai vigiar e orar, entender os propósitos de Deus para você naquele momento. Você precisa perseverar, não nos outros, mas no teu relacionamento com Deus. Porque vai ser o relacionamento que você tem com Deus que vai mudar a sua visão em relação à pessoa que está do seu lado. Vamos imaginar que você seja uma pessoa muito ciumenta. Quem conhece pessoas ciumentas? Manda esse recado para as pessoas ciumentas. As pessoas ciumentas, elas são tão agressivas no ciúme delas, que elas não deixam as pessoas que estão do lado delas respirarem. Você respirou errado. Você estava pensando em outra pessoa quando você respirou. Então, quando você tem um propósito, quando você resiste e não sucumbe a essa deficiência espiritual que você tem, você persiste em todo momento com aquela pessoa criar uma situação que você vai ficar com ciúme, todo momento, você resiste a responder aquele estímulo. Não vou responder. Eu não vou tomar uma atitude que mostre que aquela atitude vai mostrar para mim mesmo que eu estou dominando aquilo. Aí,
Vamos imaginar que o inimigo exista. Conhece o inimigo de perto? Não, né? Graças a Deus você não conhece. Mas vamos imaginar que eles existam, né? Que o diabo exista, que não é uma figura folclórica e que ele influencia a sua vida de maneira muito errada. E que para você evitar isso, você precisa resistir. Mas resistir com persistência. Se você resiste, não, eu vou resistir um pouquinho. Eu vou lá e resisto. Aí ela faz aquela segunda coisa. Assim não dá. Assim eu caio. Então você não resistiu com a persistência, vigiando dentro de você. Eu não vou cair nisso. Eu vou trabalhar isso. Quando essa situação acontecer na minha vida, eu vou parar e vou fazer outra coisa. Eu não vou deixar que essa situação domine a minha vida. E aí você entende que a persistência não tem nada a ver com a sua vontade. Mas tem aqueles momentos da briga. Quem já viu pessoas que são PhDs em cutucar uma outra? Relacionamentos cutucão, já viu? Já sabe? Tem coisa pior do que ser cutucado? Não tem nada pior do que isso, não é verdade? Mas aquele relacionamento que fica... Você falou disso? Tá bom, anos fazendo isso. E aí esse relacionamento, vamos imaginar, que ele passe por um propósito em que você tem que se transformar. Quando um não quer, dois não brigam. Você acredita nisso? Alguém tem que parar, alguém tem que dominar. Então, cabe a nós vivermos uma persistência. Nós precisamos entrar em um lugar com oração, entender o nosso erro. Ei, você está errando, e andar nessa direção teimosamente. Você precisa observar mais Deus. Então, a partir dali, você começa a observar Deus na sua vida pessoal. E em vez de você ficar olhando aquela pessoa e aquilo que ela está fazendo, você passa a olhar para você e naquilo que você pode melhorar. E sabe qual é o resultado? Você domina sobre aquilo. Sabe o que é uma pessoa dominar sobre si mesma? Ela não é enganada nem por ela mesma. Ela domina sobre o engano que vem na mente dela, dizendo que aquilo não faz mal para ela. E aí você entende que a persistência, uma vez direcionada para o Senhor, essa persistência direcionada para o Senhor tem a capacidade de transformar qualquer coisa. Quais foram os elementos que eu disse dessa persistência? Persistência é vontade? O que é persistência? Uma vez orando, persistência é oração. Uma vez orando e sabendo que aquilo é determinação de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que suplicar aquilo no Espírito. O que é súplica? Você fala com Deus, você fala com o Espírito Santo dentro de você. Senhor, me transforma nisso. É com você e com Deus, não é com ninguém mais, é com você e com Deus. É essa súplica que tem que sair de dentro de você e gerar. O que vai gerar? Vai gerar uma necessidade de você vigiar. Logo que você caia, você sabe que caiu. Logo que você erre, você vai saber que você errou. Mas se você não estiver vigiando, se você não estiver vigiando e orando sobre aquela situação, o tempo passa e você só vai perceber meses depois. Ou que você magoou uma pessoa, ou que você falou uma coisa que não deveria ter falado. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você já passou por isso? A pessoa que está do seu lado falou, pessoal online, vocês nunca passaram por isso, né? Mateus 24, 13.
Mateus, Marcos, Lucas e João. É no iniciozinho da Bíblia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz para mim, em que momento com o Senhor você perseverou até o fim, que você não foi salvo? Não há, não existe. Então existem momentos que na sua vida a única coisa que vai sobrar em você é fé e a perseverança. E nesses momentos que você sabe que Deus tem uma saída. A perseverança é uma certeza profunda dentro de você que você vai ter uma saída. E com ela vem a paz. Aquela paz que transcende todo entendimento. Sabe aquele entendimento que a gente tem das coisas? Às vezes é errado. O entendimento de Deus é que Ele toma conta de todos os processos e de todas as situações da sua vida. Amém? Aí a gente só precisa persistir. Não, a gente não vai andar com os nossos sentimentos. A gente não vai andar com os nossos sonhos. A gente vai andar com perseverança. A gente não vai andar com a nossa vontade. E a gente tem que ter certeza do que for que você estiver passando. Eu digo a você, vá para a direção de Deus e vai passar. Mas como é que eu volto para a direção de Deus? Como é que eu saio de mim mesmo, saio da minha caverna e volto para a direção de Deus? Seja simples. Seja simples. Volta à simplicidade de lá de trás, onde você conseguia reconhecer a voz de Deus nas pequenas coisas. Deus não é complicado. Deus é simples. E talvez essa simplicidade seja tão difícil de entender que ela passe por você e você nem perceba. Deus é simples. Porque Deus se intitulou um Deus de amor. Deus de amor. Deus é amor. Então logo, quanto mais você estiver amando, eu vou perguntar, você está amando? Não. Você tem que amar. Você tem que amar a pessoa do seu lado, o próximo, as coisas que você faz, as coisas que você acredita, as coisas onde você se entrega. Você precisa amar. Então você vai ver o poder de Deus na sua vida, porque o amor é o princípio da tua relação com Deus. Exercitar o amor dentro de você, eu digo amor ágape. Amor de atitude, não amor de sentimento. É aquilo que vem dentro de você e faz você lutar, e faz você querer viver. É isso que faz a diferença. Então, quanto mais você se identificar, quanto mais você se aprofundar e decidir, eu vou persistir, eu vou buscar Deus, eu vou vigiar, eu vou lutar, a persistência vai te dar a vitória. E como é que é a vitória? Eu não sei qual é a vitória que você precisa, mas eu imagino que existem muitas vitórias que a gente precisa tomar posse. Existem muitas coisas que você precisa ser transformado. E se você quiser saber onde você precisa ser transformado, você vai perguntar para quem? Para Deus. E quando você perguntar para Deus, segundo o versículo que nós já lemos, Ele vai responder para você? Vem a voz dele e fala no teu coração. Aí vem aquela pessoa, do nada. Aquela pessoa, que você não dá nada para aquela pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é
essa pessoa que está falando isso para mim? Quem falou que eu sou uma pessoa que fica insistindo no mesmo ponto? Imagina, eu não sou teimosa. Você conhece alguém teimoso aqui? Pergunta. Tem alguém teimoso aqui? Tem? Tem alguém teimoso? Não, né? Não? Pois é. E se alguém chegar para você e falar assim: ei, você adora uma curva, hein? Você vai, curva? Eu? Curva? Não, eu nunca dou curva. Não, eu nem gosto de velocidade. Longe de mim. Eu sou uma pessoa que ando bem devagar. É isso? Então Deus pode falar com você. Tadinho, estou te botando de torcicolo, né? Deus pode trabalhar com você de maneira diversa. Mas se aquilo que está sendo falado bater no seu coração, o que é isso? Ricardo Bezerra, o que é isso? Se bater no seu coração, estão falando aí, o que acontece? É aquilo que você precisa mudar. Porque às vezes você pode decidir mudar uma coisa que Deus não quer mudar. Deus quer mudar outra. Então, buscar a Deus no que você precisa mudar é o primeiro passo. Persistir naquilo que Deus está te mostrando para mudar é o segundo passo. E ter a vitória no que Ele vai falar com você é o terceiro passo. Amém? Amém? Todo mundo entendeu então o que é perseverança? Então quando alguém falar persevera com vontade, com seus sentimentos, o que você vai falar? Ops! Isso não tem nada a ver com sentimento. Alguém falar para você persevera com teimosia, determinação, com dolo, com a vontade direcionada a obter um meio ilícito. O que você vai falar? Eu não sou advogado, não entendo nada disso. Mas eu não quero perseverar. Perseverar assim é seguir os seus sentimentos. E Deus não está nos seus sentimentos. Amém? Entendemos isso? Porque tem gente que fala assim, siga o seu coração. Vai. Vai para Hollywood, Disney World. Mas o coração não tem nada a ver. Deus é que você tem que seguir. Amém? Em nome de Jesus. Que a gente possa ter aprendido e aprendido isso profundamente no nosso coração. Amém? Agora eu vou contar para vocês que eu já contei a persistência. Para finalizar, eu quero trazer Hebreus 3:6. Hebreus, vai andando. Novo Testamento, passa tudo, vai, Hebreus. Luzinha, se estiver online aí, é perseverança, tá? Persistência, não é perseverança, persistência. Então, a palavra de Deus diz: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Uma vez confirmado na sua vida a decisão de ser uma pessoa perseverante, a decisão de orar e buscar em Cristo o local e a vontade de Deus e o caminho que Deus quer que você tenha, eu vou dizer a você, é isso que vai te trazer confiança. Não são as promessas das pessoas, não são as alianças dos homens. O que vai te dar confiança na glória e a presença de Deus é a perseverança em buscar o Senhor dia a dia para fazer a vontade do Pai. Amém? Entendemos isso então? Eu vou contar uma coisa para vocês. Há uns 18 ou 20 anos, por aí, 20 anos, nem me lembro bem, tem bastante tempo, não quero dizer isso, porque aí vai dizer que eu tenho 47, aí vai ser difícil. Mas, há alguns idos, eu estava falando de Deus para uma pessoa, muito querida e tal, e essa pessoa escorregava. Já viu o sabonete, igual sabonete?
E eu falava, eu levei 1 ano, eu levei 2 anos, eu levei 4 anos, eu levei 5 anos, eu levei 7 anos, sei lá quantos anos. Uma vez a gente marcou, não, você vai numa aula bíblica, você vai. Você tem que ir na igreja ou numa aula bíblica, você vai numa aula bíblica. Aí ele marcou, eu falei assim, não, eu pego você. Sabe como é que é? Não, eu pego onde você está, que eu pego você, porque no meio do caminho vai acontecer alguma coisa e você não vai. Aí eu fui lá e pegar. Estava na frente de uma faculdade. A Cândido Mendes. Quem conhece Cândido Mendes do centro? Aí estava na frente da faculdade. Aí eu liguei, cadê você? Eu falei, eu estou aqui em frente à faculdade, conforme eu marquei com você. Não, não está, eu estou na frente da faculdade, no carro, e eu não estou te vendo. Ele estava na frente de um pipoqueiro. Eu ia embora por causa de um pipoqueiro. Um pipoqueiro entre nós. Então, às vezes, se você não perseverar, se você não... Não, é isso, Deus quer essa alma salva. Deus quer. É isso que Deus quer. Se você não perseverar, às vezes você não vê por causa de um pipoqueiro. Você não consegue chegar onde Deus quer por causa de uma situação no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Amém? Você vai deixar alguma coisa impedir você de chegar na vontade de Deus? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você vai deixar um pipoqueiro ficar entre você e Deus, hein? Não? Glória a Deus. Então depois do ofertório eu vou orar para todos nós. Temos persistência. Amém? Persistência. Então, na persistência, não é, Luluzinha? Sabendo qual a vontade de Deus é tão mais fácil. Mas quando você não souber a vontade de Deus, não faça nada. Espere Deus falar com você. Passou a mosca. Espere Deus falar com você. E à medida que Deus falar com você, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Porque Deus é um Deus tão vivo, tão capaz de transformar as nossas fraquezas, tão capaz de nos ensinar coisas tão lindas e pequenas e diferentes. Nos ensine, Senhor, a perseverar, Senhor. Nos ensine, Senhor, a andar pelos teus caminhos, Pai. Nos ensine a sair das cavernas que nós mesmos nos colocamos, Senhor. Nos ensine, Senhor, a dominar os nossos sentimentos e não deixar o nosso coração desistir. Senhor, nos ensine, Senhor, que diante, Senhor, da luta, diante do novo, há um novo. Há um novo. Eu irei persistir, Senhor. Pai, nos ensine que a persistência, Senhor, não seja como um vento, mas firme propósito, caminho direcionado, orado, em nome de Jesus. Transforma cada pessoa que está aqui, Senhor, em ouvir a Tua voz, Senhor, que virá atrás dela dizendo: este é o caminho, andai nele, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, que cada um que estiver aqui, Senhor, possa querer persistir. Persista, não pela tua vontade, não pelo seu coração, mas persista, porque com clamor e súplicas Deus te resgatará a fé e a visão. E saindo dessa caverna, você vai conseguir enxergar por que foi tão importante você persistir.